Olá, olá, tudo bem, pessoal? Então, na aula de hoje nós falaremos sobre geologia, né? Falaremos aí sobre os agentes do relevo. Hoje a gente vai falar sobre os agentes externos do relevo. Então, são aqueles agentes que modelam a superfície terrestre, né? Na aula passada nós falamos sobre os agentes internos, que eram aqueles agentes que meio que construíam o relevo, né? Eram agentes construtores. Os agentes externos, a gente fala agentes modeladores do relevo, né? Quais que são os agentes externos? Aí, poxa, né? É tudo que não vem do interior da Terra. Lá, o que, que vem do interior da Terra? Era o vulcanismo, era o movimento das placas tectônicas, né? E os terremotos. Isso que era agente interno. Agora, agentes externos é o que não está para dentro da Terra, é o que está em cima da Terra, né? Então é o que está na superfície. Aí é o homem, o resto dos seres vivos, os ventos, as águas. Aí as águas é de uma pá de maneira, né? Tipo água do rio, água da chuva, água do mar. Então tem vários agentes que modelam o relevo. Que veja, é diferente você construir do que você modelar, né? Os agentes da aula passada eram construtores, tipo, formavam montanhas, formavam canyons. Agora, o de hoje não, né? O de hoje modela, tipo, já tá lá a montanha. Aí os agentes externos vão, tipo, modelar ela, né? Vão deixar ela com outro formato. Quer ver um exemplo? Tipo as chapadas. As chapadas é tipo um planalto, só que né, foi desgastado ali no topo, né? Ficou tipo plano no topo, assim, parece uma mesa, né? Então esse é um exemplo. Então vamos lá falar dos agentes externos. Eu escrevi num papel aqui, ó, que eu tô sem a apostila aqui comigo. Então eu escrevi no papel tudo que tem na apostila, daí para falar com vocês. As melhores, as coisas mais importantes, né? A gente dá uma enxugada ali. É claro que quando você pega a apostila, você lê ela inteira, né? E faz os exercícios. Agora, na aula, a gente passa o que é mais importante. Tudo aquilo que tem na apostila, o que você tem que saber mesmo, entende? Então é isso que eu vou te falar agora. Então, dos agentes externos, vamos começar com o intemperismo. Então, o que é o intemperismo? Intemperismo, ele é como se fosse assim, a ação do tempo nas rochas. Existem dois tipos de intemperismo. Algumas apostilas trazem como três tipos de intemperismo. A nossa dividiu. Então já te falo, quer ver? Ó? As apostilas que trazem, que dizem assim que tem três tipos de intemperismo, fala que tem intemperismo físico, químico e biológico. A nossa apostila diz ali que tem intemperismo físico e químico. E o biológico, ela fala ali que é a ação dos seres vivos no relevo, né? Não trata ali como um intemperismo. Vou tomar uma aguinha aqui que melhorou a voz. Então, o que é intemperismo físico e químico? Lembre-se, na aula de física, você estuda mais temperatura ou água? Você lembra? A água, você até a fórmula, né? Então, a água é mais na química. Então, na física é temperatura. Muito bem. Então, intemperismo físico é a ação da temperatura nas rochas. Intemperismo químico é a ação da água nas rochas. Sabe onde que a gente vê intemperismo físico? Em ambientes que oscilam muito de temperatura. Porque você sabe que as rochas elas se comportam como agente, né? A gente sabe que na nossa vida, tudo que é quente dilata. E tudo que é frio contrai, né? Então, a piazada que está me ouvindo aí sabe bem o que eu estou dizendo, né? Então, no calor dilata e no frio contrai, né? Então, as rochas é a mesma coisa. Tipo, a rocha no frio, ela contrai toda. E no calor, ela dilata. É claro que você não consegue ver isso, né? Imagina você ver uma rocha dilatando, saia correndo, que não é de Deus, né? Mas é isso que acontece. Aí você pensa no deserto, que a amplitude térmica é gigante. De dia um calorão brabo, né? À noite uma friaca desgraçada. Aí a rocha não aguenta e acaba cedendo, acaba rachando. Isso é intemperismo físico.
Agora, intemperismo químico é a água, gente. Sabe onde que a gente pode ver isso? Vou te contar. Na caverna. Já foi na caverna? Ou você é um piazão, uma guriazona de prédio, né? Então, quem já foi numa caverna, sabe que lá em cima da caverna, lá, você olha assim, né, pro teto, tem as estalactites. Aí você olha para baixo, pô, tem umas pontas vindo do chão. Aí é estalagmite. E essas pontas, elas foram formadas pela água, gente. É a água no calcário, que daí vai cedendo, vai diluindo o calcário e vai formando aquelas pontas. Às vezes a ponta chega até o chão e o meio cai. Por isso que tem as pontas lá embaixo e as pontas lá em cima. Então esses são exemplos de intemperismo químico. E aí o intemperismo biológico é a ação dos seres vivos, né? Que é ali, imagine, né? O galho da árvore. A árvore vai crescendo ali e vai desestruturando todo aquele solo, né? E aí tu vê isso nas calçadas por aí, né? Se tem calçada lá onde você mora, você vê lá que às vezes, né, na frente da tua casa lá, a calçada tá toda zoada. Por que que tá assim? Foi a raiz da árvore que fez, é isso, né? Então, né, isso é o intemperismo biológico, é os seres vivos modificando a crosta. E às vezes é qualquer bicho, né? O tatu, sei lá, ser humano, né? Eu quero fazer uma ferrovia, mas tem um morro no meio. Fura o morro, né, cara? O ser humano não tem limite, não. Então é isso que acontece. Agora vamos falar de águas. Então vamos começar com águas correntes, né? Você imagina uma água corrente, né? Uma água bem corrente. Ela vai, por onde ela passar, ela vai modificar as coisas, né? Porque ela, quando passa a água, ela passa carregando nutrientes, carregando solo, carregando qualquer coisa que esteja ali, né? Então, águas correntes podem modificar o relevo. Águas correntes, a gente pode dizer o quê, né? De rio, por exemplo, né? Quando um rio é jovem, olha só, existem idades do rio, né? O rio jovem, ele é mais rápido. E o leito dele é formato de V, né? Então, o rio, que ele é mais jovem, ele passa correndo assim, né? E vai levando os sedimentos todos. Então, ele vai modificando o relevo. Um rio que seja mais velho é um rio que tem as águas mais lentas. E daí, em vez de levar os sedimentos embora, ele vai depositando sedimentos. Então, vai formando, é capaz até de formar uma ilha de rio, né? Esse monte de sedimento se juntar ali no meio. Então modificou o relevo. Uma enxurrada, já ouviu falar de enxurrada? É uma água corrente enorme, né? Vai levar tudo que tem no lugar. E tem até outro nome para enxurrada, né? Já ouviu falar torrente? Torrente é um enxurradão, né? É uma enxurrada master mesmo, é a torrente. Aí leva tudo mesmo embora. Modificou o relevo. Deslizamento de terra é isso aí, né, gente? Como é que corre o deslizamento de terra? E lembre-se, é natural o deslizamento, não é o homem que produz. O homem só intensifica a parada, né? Tipo, se o homem tirar as árvores do lugar, então com a raiz e tudo mais, né? Tirar a cobertura vegetal, aí o solo fica desprotegido. Quando chove, a chuva leva todo aquele solo que ficou desprotegido. Então, o homem ajuda a potencializar o deslizamento de terra, mas é natural. E o deslizamento de terra é uma maneira da água desestruturar o relevo, né? Transformar, modelar o relevo. O que mais que a gente tem? Vossoroca, já ouviu falar desse nome? Não é estranho? Vossoroca, meu? Vossoroca. Pensa assim no caminho de boi. Né? O boizinho vai passando ali. Vocês aprendem geografia B, né? Agricultura. Aí você sabe lá que na pecuária, né? O boizinho, ele faz um caminhozinho, né? Ele vai indo por aquele caminho sempre e o solo vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Aí imagina que o solo já tem um caminho de boi bem certinho ali, né? Já tá meio aberto o solo ali, já tem tipo uma trilha bem funda já, onde o boi passa. E aí começa a chover um monte em cima. Aí começa a chover um monte em cima e aquele buraco começa a abrir cada vez mais, meu. Aí se torna uma vossoroca, o boi nem tá afim mais de passar por ali, ficou horrível de passar. Aí se continuar a chover pra caramba mesmo, aí em vez da vossoroca, ela evolui, ó, tipo Pokémon mesmo, evolui para uma... Ah não, gente, a vossoroca já é a última evolução, agora que eu lembrei, gente.
Na verdade, o caminhozinho do boi, quando ele vai abrindo mais, a gente chama de ravina. Ravina. Anota aí. Ravina. E daí a evolução da ravina, que é o vossoroca. Então o vossoroca já tá tudo zoneado mesmo, né? Pelo amor de Deus. Beleza? Então o vossoroca, zoeira total já no solo. Aí vamos falar mais de água. Oceanos. Olha, a água do mar, meu. A água do oceano modificando o relevo. Como é que pode modificar, será? Por duas maneiras. Tipo a do rio, né? Não falei da do rio? A do rio não era erosão ou acumulação? Erosão, rio jovem, né? Acumulação, rio velho. E do oceano é a mesma coisa. Por erosão. Por erosão, pode formar, por exemplo, as falésias. O professor não sei o que é falésia. Põe no Google aí, ó. Põe a falésia, você vê já aí. Eu tenho na foto da apostila, não tem? Então tá lá, falésias. É tipo um paredão rochoso que tem na praia. Você pensa, como é que se formou aquilo ali, né? As ondas do mar foram batendo ali. E à medida que ia batendo, ia levando pro fundo os sedimentos. Aí ficou aquele paredão bonito, né? Eu acho bonito a falésia. O legal é que naquele paredão você vê até as épocas, né? Cada estratificação daquele relevo ali é uma época diferente, aquelas das eras geológicas que a gente aprendeu, sabe? Bem, bem legal. E acumulação. Como é que o oceano pode fazer acumulação? Quando ele forma aquelas restingas. Palavra difícil. Restingas. Que são aqueles cordões da areia que vai por meio do oceano, sabe? Você pode andar junto ali. Aí você anda na restinga, faz até um mole. Aí você vai até a ponta lá, até onde que vai a areia lá, a pontinha, para pescar. Então, isso se forma com a acumulação de sedimentos. Foi formando ali, ficou para cima da água, né? Pronto. Isso ali é uma restinga, acumulação. A gente tem alguns outros nomes que eu já ouvi falar, não sei se tem na sua apostila, que se chama regressão marinha e transgressão marinha. Já ouviu falar? Transgressão marinha, o que é transgredir? É passar dos limites, né? Passa do ponto é transgredir. Então, transgressão marinha é quando o mar vem violento ali e leva tudo embora, né? E regressão marinha é a hora que ele volta, né? Ele volta, daí termina de carregar o resto que ele destruiu. Então, é isso que é regressão e transgressão marinha. Agora vamos falar de ventos. Os ventos também formam um tipo de erosão? Claro, tem até nome, né? Isso aí você sabe, não sabe? Erosão eólica. Sim. Professor, as outras erosão aí que você falou tinha nome? Tem, claro. Tudo que é de rio a gente chama fluvial, né? Então, erosão fluvial. Tudo que é de chuva a gente diz pluvial. Então, erosão pluvial. Agora, ventos também pode ser dos dois jeitos, né? Pode ser por acumulação. É 3 jeitos que pode, quer ver? 3 jeitos que eu vou te falar. Pode ser uma erosão por acumulação, por deflação ou corrosão. Olha os nomes, cara. Deflação, corrosão ou acumulação. Quer ver como é que é? Deixa eu ver qual que eu anotei para falar primeiro. Deflação. Então, deflação é quando o vento vai varrendo a superfície. Vai varrendo. Faz como se fosse uma vassoura mesmo. Vai varrendo a superfície. Imagina aqui tem uma superfície, né? Lógico que nós estou flutuando aqui, né? Então aqui eu estou numa superfície. Aí vem o vento e varre tudo que tem aqui. Mudou a superfície? Claro, está diferente. Então isso é uma deflação. Agora, corrosão é uma coisa bem louca, gente. É difícil de você se ligar, assim. Só acredite, né? Se cair no teu vestibular, você sabe o que é, tá? Quer dizer, acredite não. É tipo... se cair na prova, você sabe o que é. Agora você não precisa acreditar se você não quiser, né? Mas olha só o que é corrosão. É o vento que pega as partículas e atira fortemente contra uma rocha e a rocha começa a erodir. Então é o vento agindo como se fosse uma metralhadora de sedimentos. Isso é corrosão. Não parece o nome assim? Corrosão, tá corroendo a rocha lá. Então. E a acumulação é o que aconteceu nas dunas. Gente, como é que se formou as dunas é muito louco. Você nem vai acreditar. Se eu te contar... eu lembro que quando me contaram, eu falei, tá, sei. Mas eu acreditei para pôr na prova, né? Então, olha como é que é o negócio. Diz que é muito tempo atrás, assim, 1000 anos mesmo. Muito tempo atrás. Nossa, quantos tempos atrás são?
começou a surgir, né, ventos na região, e o vento começou a varrer a superfície ali e tal, e modificar as partículas ali dos locais, né? E daí, essas partículas vinham voando e encontravam uma barreira. Aí a partícula batia nessa barreira e caía. Batia aqui e caía. Batia aqui e caía. Até encher o monte e formar um monte de areia. Isso são as dunas. Meu Deus do céu, né, cara? É loucura. E também parte das dunas diz que é desagregação das rochas, né? Porque pensa, o que é uma rocha? Não é um agregado de minerais, como a gente já estudou? E daí a erosão de uma rocha não vai transformando ela cada vez mais em grãos menores? O que é areia? Um grãozinho. Viu? Por isso que os desertos, né? Grandes desertos são formados de areia. E lá no deserto não tem o intemperismo. Intemperismo não, né? O intemperismo físico muito grande. Né? Frio, calor, frio, calor, frio, calor. Daí desestrutura a rocha. Viu? Por causa da amplitude térmica que é alta, né? E o que mais? Geleiras. Geleiras? Geleira é um negócio que a gente não vê muito no Brasil, né? Quer dizer, não vê mesmo, né? Se você viu geleira, era de mentira. Então as geleiras também modificam o relevo. Elas formam os fiordes. Eu disse fiordes, hein? Não disse outra coisa. Fiordes. Então o que são fiordes? Fiordes são... É como se fosse uma geleira que ela derreteu entre duas montanhas, e daí hoje a gente vê a região linda que fica, né? Tipo na Noruega tem bastante, na Suécia, esses países nórdicos, assim, né? No norte da Europa. A gente vê que entre duas montanhas tem muita água gelada ali, como se fosse um rio passando no meio dessas duas montanhas, bem bonito. Então isso são os fiordes. E essas geleiras, quando estavam ali, elas desagregaram um pouco as rochas ali, além de derreter também. Então, esses são os agentes externos, tá? Entendeu? Legal? Foi um grande resumo, assim, que a gente fez aqui, né? As partes mais importantes. Quanto que tem tempo de aula ali? 17 minutos. Esses 17 minutos você tem que saber, tá? Tem que saber, gente. Agora vamos falar um pouco de solos. Então, o que seriam os solos? É o chão que ele está pisando. Isso, muito bem, né? É a parte superficial da crosta terrestre também, né? Você lembra? Eu sempre gosto de mostrar o meu brinquedo aqui, né? Crosta terrestre é essa última camada aqui, né? Então, solos é a camada superficial da crosta terrestre. E o solo, ele é diferente de um tipo para outro, né? Você já ouviu falar, né? Ainda mais quem vai fazer... Tem gente que vai fazer agronomia aí, talvez. É um bom curso, né? O curso da Federal é um curso muito bom de agronomia. Então, vai estudar solos, né? Qual que é o solo que é bom para plantar, qual que não é bom para plantar, né? Eu lembro que tem o solo lá do norte do Paraná que chama solo de terra roxa, então que eu fui lá é vermelho, né? Eu sei que o solo lá da Ucrânia é bom. Eu sei que o solo do Cerrado é ruim, viu? Então, você já ouviu falar de solo e já ouviu falar que existem diversas qualidades de solo. Então, o solo, ele é diferente de uma região para outra. O que eu quero dizer com isso? Que várias características modificam a composição desse solo e a qualidade dele, né? Que características? A gente pode dizer a presença regular ali de água, né? De chuva, a temperatura, se é muito quente, se é muito frio, se a região é uma temperatura agradável. Que mais? Se esse solo é mais poroso, é menos poroso, né? Se os grãos, a granulometria dele é muito grande ou muito pequenininha. Imagine, né? Quanto maior o grão, mais permeável é, né? Quanto menor o grão, menos permeável é. Então tudo isso é característica do solo. E agora eu vou te falar até uma das mais importantes características, um dos mais importantes fatores que fazem a diferenciação dos solos, que é o caso do solo ele ser, como é que eu posso dizer, originado através de determinado tipo de rocha. Então, olha só o que é o solo, gente. Eu vou te falar agora. Então, tudo isso que eu falei até agora sobre solo é verdade, claro. Mas se você quiser assim, uma definição mais técnica, assim, que só
né? Um professor falaria para você, ou um geólogo, falaria o quê, assim? Solo é a decomposição da rocha matriz, né, que vai se desenvolvendo ali em cima da rocha. Como assim? Vamos pensar assim, gente. Existe uma rocha lá. Né? Vamos dizer que essa região toda aqui ela é feita de um determinado tipo de rocha. A gente está em cima de uma rocha. Essa rocha, com o passar dos anos, e é muitos anos mesmo, né, dizem que um centímetro de solo é 30 e poucos anos. 25, 20 e poucos anos. Eu tenho que dar uma olhadinha melhor. Então é muito tempo mesmo, né? Então passou muitos e muitos anos. E essa rocha começou a se decompor, se decompor, se decompor. E onde que fica a decomposição da rocha? Infiltra na rocha? Claro que não, né? A decomposição de uma rocha fica em cima dela. Então, em cima dessa rocha vai formando um solo. Então, isso é o solo, entendeu? É a decomposição de uma rocha. É aquela rocha erodindo, erodindo, erodindo. Por isso que a gente diz assim, ó, quanto mais profundo é o solo, vai cavando, vai cavando, cavando, quanto mais profundo ele é, quer dizer que ele é mais antigo. Por quê? Porque deu tempo de decompor um monte a rocha, entende? Quanto mais raso é o solo, mais recente ele é, porque nem decompôs tanto. Você vai cavando e de repente, opa, você achou que era um tesouro ali, mas não é. É a rocha já. Então esse solo aí é um solo muito rasinho, né? Inclusive até é ruim para plantar, né? Então é um solo muito rasinho ali. Isso aí é um solo recente. Agora você vai cavando, cavando, cavando. Achou até um dinossauro e não para mais. Então é um solo muito antigo. Esse solo aí, meu Deus do céu. Então isso é o solo. Características importantes do solo que a gente tem que conversar. Então eu vou te falar de novo. Granulometria. Ó, granulometria vem de grão. Granulo, né? De grão. Então o solo, gente, ele é formado por grãos. Por isso que a gente diz que existe solo argiloso, solo arenoso. Pensa, a areia, o grão da areia, ele é um grão bem maior do que o grão da argila. Inclusive o grão da argila você nem nunca viu, né? Só com um microscópio ali, sei lá. Então, o grão ele influencia na permeabilidade, né? Só se pensar. O que é mais permeável? Você jogar um copo de água na areia ou um copo de água na argila? Na areia a água passa reto, entendeu? Então a areia, porque os grãos são maiores, então passa mais água, vai lá para o lençol freático. Então solos que são mais argilosos são melhores que os solos arenosos. Né? Tem a música do Racionais lá, tô firmão, que nem prego na areia, né? Você vai pôr prego na areia, não fica, né, gente? E nem a vegetação direito. Como é que a vegetação vai ficar na areia, né? Tem umas que são guerreiras que conseguem. Né? Mas é difícil. Então, quanto mais argiloso, melhor é para plantar, melhor é para vegetação. A vegetação gosta mais, se sente mais segura. E tem os horizontes do solo. Então, o que são horizontes do solo? São as camadas do solo. Ora, quanto mais horizontes tem, mais antigo é o solo, né? Quantos menos horizontes tem, mais novo é o solo. E qual que são os horizontes? Tem um monte para você estudar. Você vê lá, clicou na internet, quero ver os horizontes do solo. Mostra, passa uma carrada. O que você pelo menos tem que saber, né? Que lá em cima, né, na superfície do solo tem o horizonte O, que vem de tipo orgânico, né? Que ali é aquela camada de humus. Aí embaixo vem o horizonte A, que daí eu decorei assim, A de agricultura, né? É esse horizonte ali que tem os minerais que fazem com que aquele solo ali ele fique bom para plantar. Por isso A de agricultura. E daí vai indo, vários horizontes, até o horizonte R. O que é o horizonte R? É o de rocha matriz, que é essa rocha que originou o solo. Então esses são os horizontes do solo. Agora, existem algumas coisas que acontecem com o solo que tem os nomes meio estranhos que a gente tem que entender o que é. Então vamos lá. E preste bem atenção agora, hein, gente? Porque esses nomes aparecem nos exercícios e os alunos ficam doidos. Assim, eles lêem o nome e falam: tá louco? Da onde isso aqui, cara? Não entendi nada, entendeu? E aparece bastante mesmo. Nossa.
Tipo, vai falar da Amazônia, na hora, qualquer parágrafo que fala da Amazônia fala de lixo e viação. Você fala, o que é isso? É lixo, né? Não tem nada a ver com lixo, ó. Então, olha só. É isso que nós vamos começar, meu. O que é lixiviação, gente? Então, lixiviação, um solo que foi lixiviado, quer dizer que esse solo ele está numa região onde que chove demais. Chove muito nessa região. E chove tanto, 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 que a água acaba levando os nutrientes do solo embora. Leva tudo. Aliás, tudo até não. Só sobram no solo os nutrientes mais pesados. Quais que são os nutrientes mais pesados? É o solo que, aquele nutriente... Ah, pensa, gente, falando em mineral, né? Qual que é o mineral pesado? É ferro, né? Então, vai embora, é tudo os mineral do solo e fica o ferro. Meu. Aí um solo que fica com ferro, ele fica o quê? Pode falar. Enferrujado. Isso aí mesmo. Aí um solo que é enferrujado, fica um solo meio laranja, assim, meio feião. Esse solo meio laranja, meio feião, que já foi lixiviado, chama-se agora um solo laterizado. Então ali aconteceu uma laterização. Então, após uma lixiviação, há uma laterização, que é quando o solo fica meio enferrujado. Outro nomezinho que tem quando a gente fala em solos é esse nome aqui, ó. Arenização. Já ouviu falar? Olha só. Pela aula que a gente teve hoje, ó, tá tocando até o alarme, ó. Olha aí, esse alarme está dizendo que é muito importante essa parte, gente. Olha só. Arenização é quando o solo fica ruim para plantar, né, gente? A gente não acabou de falar na aula hoje mesmo que plantar na areia é ruim. Então o solo ele vai se tornando assim, ele vai ficando com aspecto arenoso. Quanto mais arenoso está o solo, pior está ele, né? Ninguém quer um solo arenoso. Então é isso que acontece. Arenização. O pior eu vou te falar agora. Um solo que já está arenoso, onde já ocorreu a arenização, aliás, é muito comum em alguns municípios lá do Rio Grande do Sul, devido ao grande uso que eles têm do solo, né? O município de Alegrete, no Rio Grande do Sul, sofre muito com a arenização. Então, qual que é a consequência de uma arenização? É não sair mais planta nenhuma no lugar. Se não sair planta nenhuma no lugar, o que acontece? Vira um deserto, meu. Você sabe que deserto é quando não tem vida, né? Olha, tem gente ó, vou te falar, eu já falei isso uma vez. Tem gente que acha que deserto é só camelo, areia, né, beduíno, miragem. Claro que não. Né? Você tá na balada, um amigo fala, ô, como é que tá aí? Tá um deserto. Não é que ele tá imaginando que você tá em cima de um cabelo, né? Então, quando a gente fala deserto, é sem vida, meu. Sem vida. Então, uma arenização se torna uma desertificação. Por quê? Porque não tem mais vida ali, não sai uma alface sequer. O vegetariano, o vegano pira, cara. Não sai nada. Então, isso é desertificação. Tá bom? Beleza. Agora vamos falar de alguns tipos de solos. Eu lembro que hoje, lembro muito bem, que a gente falou que tem solos profundos e solos mais rasos, né? Aonde eu disse solo profundo, eu podia falar de uma maneira bem mais chique, assim, bem mais nerd. Eu poderia falar latossolos. Então, latossolos são solos mais profundos. E em vez de solos rasos, eu poderia falar litossolos. E tem a ver as palavras, meu. Tem a ver. É tipo biologia, que sempre a palavra tem a ver com alguma coisa, né? Você sabe o que significa a palavra, daí você acerta a questão, não é? Quando a gente fala lato, que a gente está querendo dizer que é largo. Então, largo você pensa, profundo, pronto, latossolo. Lembra das latifoliadas? Era folhas largas, ó, lato. E quando a gente fala litossolos, lito quer dizer pedra, então são solos muito rochosos. Por que o solo é rochoso? Porque ainda não teve tempo de decompor direito, então é um solo um pouco profundo. É um solo raso e rochoso ali, né, pedregoso. Isso é um litossolo, viu? Agora, solo aluvial e eluvial. Então, o que é aluvial, gente? Aluvial é um solo que se formou com nutrientes trazidos de outro lugar. E um solo eluvial
é um solo que se formou exatamente naquele lugar. Exemplo, então, eu estou aqui numa região e essa região ela foi formada com sedimentos que veio de outra região. Ah, então aqui é um solo aluvial. Por isso que a gente chama de planície aluvial as planícies que são perto dos rios, porque os rios que trazem os sedimentos. Agora, eu estou num solo aqui e esse solo ele é oriundo, olha que palavra chique, ele é originado da rocha que está embaixo dele. Então tudo se formou aqui no mesmo lugar. Então esse é um solo eluvial. E agora eu vou falar uns tipos de solos. Quer ver? Ó? Solo brasileiro. Dois solos brasileiros são muito conhecidos. Tem o de salmourão também, mas os melhores para você saber, esses dois que eu vou te falar agora. Massapê e terra roxa. Então o solo de Massapê ou Massapé é um solo que tem lá no nordeste do Brasil e ele foi muito importante na época da colonização. Lembre que os portugueses, quando chegaram aqui, né, ali em 1500, até 1530, a atividade econômica aqui era a extração do pau-brasil. Mas após 1530, quando começaram lá as capitanias hereditárias, né, precisava de algum tipo de cultivo para prender o colono na terra e tomar posse do Brasil. E esse cultivo foi a cana-de-açúcar, já que o açúcar estava em moda no mundo, um pacote de açúcar era um dinheirão desgraçado e até era motivo de herança, né? O cara morria e deixava um pacote de açúcar para a família. Então o açúcar valia muito. Então começaram a plantar cana-de-açúcar adoidado pelo litoral brasileiro e principalmente pelo litoral nordestino, porque foi lá que desembarcaram os portugueses. Então, que solo era esse que fazia a cana sorrir à toa? Era o solo de Massapê. Então lembre-se que o solo de Massapê, ele sempre quando cai nas provas, eles fazem ali uma comparação com o período colonial brasileiro. E o solo de terra roxa, para nós aqui do Paraná, é muito importante, pois é esse tipo de solo que está presente no nosso norte, né, o norte do Paraná e no sudoeste de São Paulo, o que fez com que o Paraná, né, por um período de tempo aí, fosse o lugar do café no mundo. Por isso que quando você viaja lá para a cidade de Londrina, por exemplo, você vê lá que o nome do estádio de futebol é Estádio do Café, que é a rodovia, chama-se Rodovia do Café, que no distintivo do Londrina tem café, é tudo café, meu, né? No Paraná, várias coisas se chamam café por causa disso mesmo, né? Então, o café foi muito importante. Agora, por que não é tão mais importante hoje em dia, né? Ainda é, claro, mas não é que nem antes, porque a geada veio e acabou com tudo, principalmente a geada negra de 1975. Então, o solo de terra roxa, ele veio a partir de um derrame de lava que aconteceu no período Mesozoico, gente. Né? No período Mesozoico ali. Ali nas eras ali, na era Mesozoica, né? No período Cretáceo, Jurássico, ocorreu um derrame de lava. Você sabe que a Pangeia começou a separar naquela época, né? E quando separou a Pangeia, saiu muita lava de tudo que é lugar. Aquela lava endureceu, virou basalto, uma rocha preta, e esse basalto se decompôs. E quando esse basalto se decompôs, ele virou a terra roxa, que é vermelho. Então, gravando, né, liga o REC aí, olha só. O que é terra roxa? Derrame basáltico, ó, AVC de lava, endureceu a lava, virou basalto, o basalto se decompôs, virou terra roxa. Pronto. É isso, gente. Em alguns lugares, em algumas provas, em algumas apostilas, esse derrame basáltico virá com o nome derrame de Trapp. T-R-A-P-P. Então, derrame de Trapp mesmo, fala Trapp, que é melhor para decorar, né? Então, o derrame de Trapp é a mesma coisa que o derrame de lava, que é o derrame basáltico também assim chamado. E o solo de terra roxa é eluvial ou aluvial? É eluvial, né? Se formou no mesmo lugar. Agora, qual que é o solo mais fértil do mundo, né? Tipo criança perguntando. Chernozem. Olha o nome, cara. Ó, pelo nome você já vê que não tem no Brasil não, né? Chernozem.
Esse é um nome tipo russo, meu. É lá da Ucrânia esse solo. Aliás, é por causa desse solo tão bom que a Rússia acaba arrumando encrenca com a Ucrânia, né? A Ucrânia queria ser da União Europeia, e a Rússia não queria muito não, porque daí ia passar meio fome, né? Porque ela depende um pouco do solo da Ucrânia, que é bom para plantar, né? Porque na Rússia é tudo gelado, né? E não dá para plantar picolé, então o negócio fica difícil para o russo. A situação fica russa para o russo, né? Quando a gente fala em agricultura, né? Então ela depende da Ucrânia, do solo de Chernozyom. Nós temos também o solo de Podzol, que é um solo muito bom. E nós temos também o solo de Loess. Olha que chique esse nome, Loess, L-O-E-S-S, que é um solo também muito fértil, né? Um solo asiático. Ok, pessoal? Então era isso que eu tinha para hoje. Espero que tenham entendido bem, né? Façam os exercícios e te aguardo numa próxima aula. Um abraço e até mais!